Agora, o que você pode esperar aí de um cenário até do próprio discurso do Bolsonaro, que ele vem aí? Você acha que ele vem com um discurso apaziguador aí para essas manifestações? Não dá para ter discurso apaziguador. O discurso apaziguador seria um discurso mentiroso do Bolsonaro, seria um Bolsonaro falso. E esse Bolsonaro falso não existe. Não cabe fazer isso agora. Ele deveria ter assumido a vitória do Lula logo ali em que ela foi proclamada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Eu diria que sim. Sim, mas não assumiu. Então não adianta agora discutir sobre o leite derramado. Ele agora vai ter que ter uma outra postura, ele vai ter que pensar no futuro político dele. Eu acho que esse é o raciocínio mais complicado que a gente vai ter que desenvolver, que em breve isso vai chegar. São 60 dias até a posse do Lula. E o que será do Jair Bolsonaro, um cara que construiu um capital político imenso, depois disso? Ele não vai ter mandato, ele não vai ter nada, ele está desgastado. Ele tem aí uma juristocracia que está doida, esperando o momento para arrebentá-lo, para inventar um processo contra ele. É isso aí. Se o cara sair do mandato, não, vou para Angra descansar. Se ele pegar um peixinho lá na Baía de Angra, o nego vai dizer: ei, crime ambiental, prende esse cara, é inafiançável. Acabou o Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro vai fazer depois? Ele vai ter que ter um momento aí de serenidade muito grande para compreender esse novo momento. E talvez até para analisar que talvez ele não possa mais ter condição de voltar a uma presidência da República. Tudo isso tem que ser pensado. Sim. Ele foi eleito numa condição muito excepcional, muito especial. As condições especiais não se repetem na história assim com tanta facilidade. Tá? O erro, eu considero que o fator principal da derrota do Bolsonaro foi, primeiro foi a questão da comunicação, que ele trabalhou mal. Poderia ter um desempenho de comunicação melhor. A campanha de ódio contra ele tinha que ter sido neutralizada e não foi. Então, essa eleição, quem votou contra o Bolsonaro, votou com ódio no Bolsonaro. Esse é o ponto essencial. Total, não é que o cara tem oposição política, não, discorde da política, não. Votou por ódio. Eu acho isso é insano. Eu acho interessante fazer uma autorreflexão. É que eu acho que tem algumas coisas que fogem um pouco do controle. Por exemplo, até que ponto ele poderia mudar a comunicação de alguma forma sem deixar de ser ele mesmo, que foi o eleito. O pessoal gosta da espontaneidade, o pessoal gosta... Mas não foi a maioria. A maioria não gostou. Sem falar demais. Antes, eu sei, mas o que eu tô te falando é o seguinte: o que levou ele para lá, isso daí a gente pode discutir infinitamente. A gente não conhecia o Bolsonaro assim, esse tiozão que fala tudo. Ele não era assim na campanha. A gente nem conhecia o Bolsonaro direito. Como no assim? passado ele não era assim também. Ele não era tão assim, não tinha essa exposição toda. O Bolsonaro... Dava um microfone 24 horas pra ele falar, a gente não sabia que ele era assim também. O Bolsonaro é um político... Calma lá. Ninguém sabe como é alguém que nunca foi presidente e vira presidente. Sim, aí descobriram como ele é. E ele, como candidato, tinha um apelo e um carisma gigantesco. Sim. Todo mundo sempre gostou da espontaneidade, desse viés antissistema, Agora, de novo, né? Quando a gente fala em repensar a comunicação, você está falando em repensar o DNA da pessoa. Não. Em grande parte. Uma coisa é você fazer um ensaio ou trabalhar a comunicação de maneira profissional. Então, lembra que todos tinham os gestos completamente controlados? Tudo planejadinho. Eu adoro o exemplo do Aécio Padrão Neves, Dória, padrão Aécio. Então, quer dizer, isso tem um apelo até um determinado ponto. Tem uma hora que, quando o cara fala, opa, esse cara tá me enganando, desaparece. Sim, o Dória desapareceu. Sim. E é o cara mais ensaiado que existia. Ele chega aqui na mesa, fala o seu nome completo, conta uma história do Delari que nem o Delari vai lembrar. E ele tinha esse... Mas não é isso também que a gente tá falando. Não é sobre ser ensaiado, é sobre ter uma comunicação. Isso de ele não colocar o que ele fazia de bom nas grandes mídias, eu acho ruim. Propaganda do governo tinha que ter pra mostrar, porque o pessoal não sabia que ele levou agora pro Nordeste. Não sabia. O Nordeste foi uma vergonha. Eu sei que a Globo era inimigo número 1 dele, mas tinha que ter propaganda do governo mostrando. Esse episódio das rádios, que chegou na campanha, deu aquele caos todo das rádios. Cara, aquilo ali foi a crônica da morte anunciada. Aquilo só aconteceu porque você, no governo, não trabalhou uma política com aquelas rádios do interior. Aquelas rádios pedem, pelo amor de Deus, para receber informação. Vamos lá, vou falar aqui do
meu caso específico, tá? Nunca levei um tostão de grana do governo federal, mas também não recebi um release do Palácio do Planalto. E eu sou uma pessoa minimamente conhecida, um jornalista que tem uma mínima estrada com quase 40 anos de profissão, não recebi um release. Então, isso aí, comunicação foi uma piada. Tem que mostrar o que tava fazendo. Agora, além da comunicação, teve outros aspectos que a gente não pode esquecer. O Bolsonaro tinha que ter entendido melhor como combater o inimigo externo, que ele nunca compreendeu, e o inimigo interno, que se mostrou muito maior do que ele. A juristocracia, ele parecia que ele ia bancar uma briga, ele tentou bancar uma briga, um Dom Quixote contra o Supremo. Não tem condição de travar essa briga, né? E ele criou esse antagonismo, ele nomeou 2 membros para o Supremo Tribunal Federal, que eu vou dizer aqui, os 2 defenderam muito mal e muito pouco o presidente Bolsonaro. Estou sendo generoso até na minha análise aqui, tá? Defenderam muito mal e muito pouco quem os indicou. Que não precisa nem defender o Bolsonaro, defenda os valores que o Bolsonaro estava defendendo. Que é isso, esse foi o grande fator do sucesso do Bolsonaro. Sim. Mas agora a gente vê esses valores irem pelo ralo na institucionalidade, mas não vão pelo ralo aí, que é a novidade. Não vão pelo ralo na consciência popular, que esse é o ponto agora. Lula, antes, lidava com um grupo, uma oposição mambembe, corrupta. E agora não. A oposição agora tem consistência, porque ela é do povo. Não estou falando daqueles parlamentares eleitos, não. Estou falando da consciência do povo. O povo brasileiro mudou, evoluiu muito. Da mesma forma como a gente tem que fazer esse elogio ao Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que evoluiu muito. O Bolsonaro antes, lá do passado. Era e esse Bolsonaro kamikaze, de hoje, esse Bolsonaro de hoje é uma pessoa altamente evoluída. Só que o Brasil não teve compreensão com esse cara, não entendeu a desse cara, preferiu votar emocionalmente no ódio contra o cara e depois não pode chorar. Depois, a hora que der M, não adianta chorar.